Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E hoje nosso convidado aqui no Café com Política é o candidato do PCdoB à Prefeitura de Belo Horizonte, o Adson Ribeiro. Bom dia, candidato. Bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super e ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, do programa Café com Política. Prazer estar aqui. O prazer é nosso de recebê-lo, candidato. Candidato, a esquerda se pulverizou em Belo Horizonte nessas eleições. As pesquisas mostram que os candidatos da esquerda correm risco até mesmo de ficar fora de um segundo turno, se houver um segundo turno na cidade. Se os partidos estivessem unidos, não seria mais fácil a esquerda avançar em Belo Horizonte? Olha, eu penso que o processo eleitoral começa de forma mais intensa com o programa eleitoral de TV, que foi ao ar na semana passada. Até então, a população ela não estava prestando muita atenção no processo eleitoral. E agora eu acho que vai ficando mais claro, né, os programas, as propostas de cada candidato. Acho que o cenário atual, com o fim das coligações proporcionais e esse novo ciclo político que se abriu no país, faz necessário os partidos, além de terem suas chapas próprias de vereadores, também terem as suas candidaturas majoritárias, né, à prefeitura. Mas eu penso que esse ambiente tem se dado com muita maturidade, respeitando, né, a independência, a autonomia que cada partido tem para lançar os seus candidatos. O PCdoB sempre teve muita responsabilidade com as alianças, tanto é que nas últimas eleições em Minas e também em Belo Horizonte, nós sempre apoiamos, né, outros candidatos, inclusive candidaturas da esquerda, né? Mas nesse processo eleitoral nós achamos que o mais conveniente, o mais correto, e também o que era demanda que nós sentimos da militância, das pessoas na rua, era lançar os nossos nomes para que pudéssemos, exemplo do que faz o governador Flávio Dino no Maranhão, do que faz experiências exitosas de governo, onde o PCdoB governa, poder também apresentar essas propostas à cidade de Belo Horizonte. Na questão da pandemia, candidato, a revolta dos comerciantes ela é geral, com a quebradeira das lojas e também com desemprego. O senhor teria feito algo diferente do que foi feito em termos de fechamento da cidade e também de isolamento social? Olha, eu acho que combater uma pandemia tem múltiplos desafios, né? Um deles é o isolamento social, que eu acho correto e teria feito mesmo. Não existe ainda uma vacina desenvolvida, as autoridades sanitárias recomendam o isolamento e acho que não poderia ser feito algo diferente disso. No entanto, a prefeitura lidou com os outros temas da pandemia de forma muito equivocada, a meu ver, especialmente o apoio às micro e pequenas empresas, né? As micro e pequenas empresas são setores que mais geram empregos no Brasil e que menos desempregam, e não teve uma política efetiva a esse setor. Eu estou propondo, por exemplo, o BH Juro Zero, que é uma experiência que o Sebrae propõe às prefeituras, que é uma parceria da prefeitura com algum banco, no sentido de propiciar que recursos cheguem de forma menos burocrática aos microempreendedores individuais, às microempresas, para que eles possam, né, ter um recurso, como eu disse, sem burocracia, para poderem manter os seus negócios. E é juro zero, porque pagando em dias prestações, a prefeitura arca com juros. Ou seja, eu acho que a prefeitura de Belo Horizonte falhou no apoio que deveria ter dado às micro e pequenas empresas, ao comércio, porque são setores que geram emprego. Claro, eles não poderiam funcionar, porque o cenário era de isolamento social, mas, por outro lado, eles tinham que ter total apoio da prefeitura para não fecharem e aumentar ainda mais o desemprego na cidade. Candidato, o senhor, no seu plano de governo, propõe para a retomada econômica da cidade, ainda nessa temática da crise provocada pela pandemia, obras públicas de forte impacto social. Eu queria saber que obras seriam essas e, num momento de penúria do setor público, aumentar gastos é possível? Olha, Rodrigo, esse mantra não é um mantra que se torna verdadeiro. Eu quero mudar exatamente essa lógica da política econômica de Belo Horizonte. A prefeitura não é uma empresa que tem que ter lucro, a prefeitura ela tem que prestar bons serviços à população. Eu quero mobilizar os recursos da prefeitura para investir em obras, porque quando eu invisto em obras, eu estou gerando emprego. Quando eu estou gerando emprego, eu estou movimentando a economia. O que a prefeitura faz hoje? Em 2018, ela deixou em caixa 194 milhões que não foram executados. Esse dinheiro, por exemplo, nós poderíamos fazer obras para contenção de enchentes. Ontem, por exemplo, na minha casa no Minas Brasil, eu fiquei sem energia elétrica
até de madrugada. As pessoas se apavoraram em várias regiões de Belo Horizonte com a tempestade. Nós precisamos fazer obras de contenção de encostas, obras para absorver essa água da chuva, de drenagem. E quando eu faço essas obras, além de eu mobilizar, além de eu gerar empregos, eu estou modernizando a infraestrutura da cidade. O problema é que o Calil, ele tem uma ortodoxia fiscal, tanto é que o seu vice, ele foi o vice que no governo do Aécio Neves dirigiu uma política de chamada, entre aspas, de austeridade fiscal. O que é isso? Eu retiro dinheiro de investimento público, eu retiro dinheiro de políticas sociais, de obras, e faço caixa para acalmar os mercados. Eu quero mudar essa lógica, eu quero usar o dinheiro da prefeitura para fazer um choque de investimentos. A prefeitura, Rodrigo, em Belo Horizonte, ela é muito equilibrada. Ela tem basicamente o que ela tem de receita, ela tem de gasto. Aliás, ela ainda sobra um dinheiro em caixa a cada ano. Eu preciso fazer com que esse dinheiro seja aplicado no município. Eu não posso ter a prefeitura com as contas no azul e ter a cidade no vermelho. Então, o que eu quero mudar é essa lógica. É uma lógica que o atual prefeito mantém e quer renovar para a próxima gestão quando indica o seu vice. Portanto, se nós mudarmos os pressupostos dessa política econômica, entendendo que o dinheiro tem que ser aplicado na cidade, ora, se o meu orçamento e as minhas despesas são mais ou menos iguais, eu também posso contrair empréstimos. Não é um pecado isso. Nós temos que parar com essa ideia no Brasil de que contrair empréstimos para fazer obra, para desenvolver, isso fere a austeridade fiscal. Ninguém fala dos lucros que os bancos têm. Ninguém fala de um sistema financeiro que ganha muito dinheiro à custa de não produzir emprego, de não produzir riquezas no país. Então eu quero mudar exatamente essa lógica. Tem dinheiro que não tem a decisão política de fazer. Candidato, na educação, o senhor defende que haja cursos profissionalizantes e o fomento ao ensino técnico voltado para a tecnologia. O senhor defende que haja até mesmo uma ocupação de espaços que hoje estão ociosos nas escolas públicas. O orçamento de BH para a educação neste ano foi de 2,1 bilhões de reais. É possível fazer isso com esse dinheiro ou algo próximo disso? Olha, é possível, Thalita. Eu quero, em primeiro lugar, mandar um grande abraço e parabenizar os professores. Hoje é dia do professor, eu acho que são profissionais que orgulham a todos nós brasileiros e no período de pandemia estão vivendo uma situação de fadiga, de estresse, de instabilidade. Então eu não poderia aqui deixar de registrar e dar meus parabéns a todos os professores. Sobre a educação, Thalita, eu quando fui deputado federal, lutei muito na Câmara dos Deputados para que o Fundeb fosse uma matéria constitucionalizada, né? E não ficasse refém de cada governo que se passasse. Foi aprovado isso, é uma matéria agora constitucional, o que significa dizer que tem estabilidade para o financiamento da educação básica e vai aumentar os recursos dos atuais 10% que o governo federal investe para 23% de investimento, dos quais 5% destinados à educação infantil. É com esse dinheiro, Thalita, que nós vamos zerar a demanda pela educação infantil de 0 a 3 anos em Belo Horizonte, que antes da pandemia estava em 3.600 crianças, mas que com a pandemia isso se agravou. Por quê? Porque muitas escolas infantis particulares fecharam e muitos pais que pagavam também escolas perderam renda, perderam emprego, não terão condições de manter os seus filhos nessas escolas. Então nós precisamos construir escolas municipais de educação infantil e vamos ter que contratar profissionais da educação para a gente absorver essa demanda pela educação infantil. Um outro aspecto que nós estamos também levantando, porque isso diz respeito à primeira infância. A primeira infância é muito importante na vida de uma criança. Ela ter o convívio com outras crianças, desenvolver suas habilidades motoras, isso vai ter um impacto para o seu aprendizado em toda o resto da sua vida. Um outro aspecto importante da educação é que nós não podemos deixar ninguém para trás. Após a pandemia, infelizmente, muitas crianças e jovens vão desistir da escola por terem ficado em Belo Horizonte 6 meses sem nenhum tipo de aula remota, vão abandonar a escola e nós queremos ir na casa dessas crianças. Nós precisamos mapear quem são esses jovens, não deixar ninguém para trás. É inadmissível, todos precisam estar dentro da escola. Belo Horizonte precisa fazer com que as crianças e os jovens concluam o ciclo fundamental de ensino com qualidade. Um outro item que nós precisamos fazer em Belo Horizonte é elevar o seu índice de desenvolvimento da educação básica. A gestão do atual prefeito, ele conseguiu fazer a façanha de ter esse índice do IDEB cair pela primeira vez.
vinha no crescimento desde 2007 e pela primeira vez o índice da educação de Belo Horizonte caiu. Por quê? Porque caiu a qualidade do ensino das escolas. Nós precisamos retomar isso. Retomar isso significa estimular mais o ensino da matemática, da leitura, da redação, valorizar o professor, o profissional de educação, envolver a comunidade escolar, os pais, os alunos, para um esforço que eleve o nível da educação em Belo Horizonte. E também quero combater na educação o analfabetismo. É inadmissível que você tenha em Belo Horizonte 55 mil pessoas adultas em situação de pleno analfabetismo. Isso é inadmissível para uma cidade moderna e desenvolvida como Belo Horizonte. A gente está conversando com o candidato do PCdoB à Prefeitura de Belo Horizonte, o Adson Ribeiro. Candidato, ainda falando sobre essa temática da educação. O senhor é a favor da volta às aulas mesmo sem a vacina para a Covid-19? Claro que não, eu não sou irresponsável. Só defende isso quem não conhece o ambiente escolar. A escola, eu não posso colocar crianças amontoadas numa sala de aula, essas crianças chegarem em casa e contaminarem seus avós, seus filhos. Nós temos que ter paciência. 1 ano, 2 anos na vida de uma criança pode não significar, ela pode recuperar isso no futuro. Agora, o que significa um contágio desse para uma pessoa na família com algum tipo de comorbidade, com alguma doença grave ou uma idade avançada? Nós não podemos ser irresponsável com isso. Só é possível voltar aula presencial quando nós tivermos plena segurança, ou do controle da pandemia, ou uma vacina eficaz desenvolvida. Eu não sou da turma do Bolsonaro, aliás, eu tenho dito isso nos meus programas. Eu sou uma candidatura que se coloca no campo da esquerda. Eu sou contra o que Bolsonaro tem feito com o Brasil. Se o Bolsonaro tivesse responsabilidade no trato contra a pandemia, nós teríamos evitado uma série de mortes. Agora, foi o exemplo que ele deu, ir nas manifestações, apertando a mão das pessoas, fazendo um populismo barato, que fez com que o Brasil tivesse um índice tão alto. Nós temos que combater isso. Eu não acredito na cloroquina, eu acredito na vacina, eu acredito na ciência, eu acredito em especialistas, em autoridades sanitárias. Nós precisamos ter calma. O Brasil já passou por momentos como esse, o mundo já viveu momentos como esse, na peste negra, na gripe espanhola. Não é a primeira vez, talvez não será a última, mas a gente tem que ter responsabilidade com a vida das pessoas. Eu sou totalmente contra voltar à aula presencial sem termos plenas garantias de que isso não comete risco à vida das crianças e dos seus familiares e da população como um todo. O senhor propõe aplicar o dinheiro arrecadado do IPTU também em processos de regularização fundiária, inclusive de ocupações urbanas. Essas ocupações são hoje uma questão social não resolvida na cidade. O que fazer, candidato? Olha, eu acho que a questão urbana é uma das questões mais importantes, né, que uma cidade grande como Belo Horizonte vive pelo seu crescimento desordenado. Eu não quero criminalizar as ocupações. Eu quero regulamentar as ocupações, eu quero, nas ocupações existentes, construir a regularização fundiária, porque dessa forma eu consigo fazer com que as políticas públicas cheguem nessas comunidades. Luz, água, esgoto, transporte, segurança, equipamentos de esporte e lazer, porque eu preciso resolver essa demanda por moradia. Uma outra questão importante é que Belo Horizonte tem um número enorme de edificações, de imóveis do hipercentro. Nós precisamos transformar parte dessas edificações em moradias de interesse social, como forma de ocupar o centro da cidade de forma organizada. Eu discordo, Thalita, e me causou uma profunda revolta a declaração ontem do prefeito Alexandre Calil, dizendo que os moradores em situação de rua são acomodados e que se tivesse uma política social para eles, o número dobraria para 20 mil no próximo ano. Ora, ninguém está em situação de rua porque quer, tá? Porque a situação social do país é difícil. O Brasil é um país pobre, é um país desigual, é um país que tem muita concentração de renda. Então, em períodos como esse, as pessoas perdem moradia. Por quê? Porque perdem emprego, perdem condição de pagar aluguel. Alguns também têm problemas ligados à dependência química, a problemas sociais, que todas as famílias estão sujeitas a isso. O problema é quando você é família de classe média, você consegue buscar uma orientação médica. Quando você é pobre, você não consegue. O que sobra é a rua. Nós precisamos tratar essas pessoas com um olhar diferente. Então a moradia significa dignidade. Eu não quero construir, não é moradia para quem quer ficar à toa, não é moradia, como diz o prefeito, para vagabundo. Não se trata disso, são trabalhadores. São homens e mulheres que têm o direito de ter uma casa própria. O Brasil é um dos poucos países que a especulação imobiliária é algo normal entre nós.
o sujeito ter dezenas de imóveis, o outro ter fazendas dentro da cidade, grandes áreas, e isso não ser, muitas vezes, utilizado por uma política séria de moradia, para encarar esse déficit habitacional, além de cuidar de uma série de moradias irregulares, em situação de risco. E eu quero usar recursos, buscar recursos, né, junto às esferas do governo federal, junto aos recursos do próprio município, para que a gente possa diminuir esse déficit de moradia, que ainda é muito grande em Belo Horizonte. Candidato, o senhor propôs que a prefeitura invista em obras públicas para a retomada do emprego e da renda. Tem também uma proposta no seu plano de governo de um projeto de renda mínima para a população belo-horizontina que custaria algo em torno de 120 milhões de reais por ano. E também promete passagem de ônibus a R$3 com passe livre para o trabalhador com carteira assinada e para todo mundo que usa o transporte aos domingos. A prefeitura subsidiaria as passagens de ônibus, e como fazer isso com aumento de gastos com programas como esses que eu citei aqui? Olha, deixa eu colocar para você, Rodrigo, de forma bastante didática, eu acho que o ouvinte vai nos entender. Em 2018, nós tivemos 194 milhões no caixa da prefeitura não executado. Um programa deste de transferência de renda, R$250 para 42 mil famílias, que hoje estão em pobreza em Belo Horizonte e não acessam o Bolsa Família, esse dinheiro ele volta para a prefeitura. É isso que a ortodoxia fiscal do Calil não compreende. Quando eu tenho um programa de transferência, a pessoa com R$250, ela não gasta esse dinheiro na Disneylândia, ela não gasta esse dinheiro em Paris, ela gasta esse dinheiro no sacolão do bairro, na mercearia, na barbearia. Então esse dinheiro que são 100 milhões, esses 100 milhões voltam em impostos, voltam movimentando a economia do município. Então, além de ser importante para dar dignidade às pessoas, ele também é importante porque alimenta a roda da economia da cidade. Como é que nós vamos, no outro aspecto, diminuir a passagem em Belo Horizonte? Não estou aqui nem dizendo da Caixa Preta, que o Calil prometeu muito que ia abrir. Ele é muito bravo com os moradores de rua, mas ele fica de joelhos para os donos de transporte da cidade. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos construir um fundo. Belo Horizonte tem uma passagem cara, Belo Horizonte é a capital que a passagem incide com o maior percentual na renda das famílias. Esse fundo vai ser constituído por quê? Vai ser constituído pelo dinheiro dos estacionamentos rotativos, das empresas de aplicativo, como já faz São Paulo e Curitiba, onde cada quilômetro rodado, um percentual vai para um fundo do transporte. Eu não estou defendendo, como alguns candidatos, tarifa zero, porque eu sou administrador público, eu fui secretário executivo e ministro interino de Estado. Eu conheço profundamente a administração pública. Agora, que dá para reduzir para R$3,50, dá, porque esse fundo ele vai subsidiar a passagem. Porque o transporte no Brasil, na lei, ele diz que é um direito do cidadão, mas é o único direito do cidadão que quem financia 100% esse direito é o próprio usuário. É como se você fosse no SUS fazer uma consulta com um cardiologista e você pagasse essa consulta. Por que você não paga? Porque você já paga seus impostos. E esses impostos subsidiam, financiam o SUS. No transporte não, é só o usuário e, por sinal, é o trabalhador, é o mais pobre, cabe a ele subsidiar o transporte. Então o fundo ele vai reduzir a passagem por isso. Agora, garantir aos domingos a gratuidade e garantir gratuidade aos estudantes, isso para mim é uma questão civilizacional. Eu não posso cobrar passagem de estudante de rede pública, porque ele está numa fase de formação da vida. Ele precisa, além de estudar, ir ao cinema, ir ao teatro, ir aos parques. Isso faz parte da formação dele enquanto cidadão. E aos domingos, porque as linhas de ônibus são ociosas. E as pessoas têm que ter o direito de circularem na cidade, de visitarem seus parentes, de irem aos parques. Não apenas usarem o transporte gratuito para irem trabalhar, mas usarem o transporte gratuito para usufruírem daquilo que é uma cidade tão linda como Belo Horizonte propicia aos seus cidadãos. E as obras, como nós vamos fazer as obras? Nós vamos fazer primeiro porque precisa. Certo. Diferentemente do que o Calil dizia, eu não quero obra fantasma, eu não quero elefante branco. Agora, eu quero sim utilizar a capacidade que o município tem para contrair empréstimos, para buscar dinheiro junto a organismos internacionais, para a gente fazer essas grandes obras, não obras faraônicas, mas obras necessárias que vão gerar emprego e vão fazer esse recurso voltar para girar a economia de Belo Horizonte, que está estagnada e tem perdido posições para outras capitais no Brasil. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, candidato? Ok. Para começar, esquerda fragmentada em BH.
faz parte do processo democrático. Qual a sua diferença para os outros candidatos da esquerda? Olha, nós somos uma esquerda que não defendemos um estilo de vida, nós somos uma esquerda que defendemos um projeto de país e para a cidade de Belo Horizonte, com emprego, desenvolvimento, com valorização dos trabalhadores. Economia pós-pandemia. Nós precisamos, mais do que um plano de governo, ter um plano de emergência. E minha obsessão é geração de emprego e retomada da economia de Belo Horizonte. Prioridade para BH. Geração de emprego e investimento na educação e redução das tarifas de transporte. Alexandre Calil em uma palavra. Um governo abaixo da média. Se eleito, candidato, como se relacionar com Romeu Zema e também com Jair Bolsonaro? De forma republicana, assim como Bolsonaro e Zema foram eleitos diretamente pelo povo, serei também eleito diretamente pelo povo, tem que se respeitar a diferença entre município, estado e união. Candidato do PCdoB à Prefeitura de Belo Horizonte, o Adson Ribeiro, nosso convidado de hoje nessa série em que estamos ouvindo todos aqueles que postulam a Prefeitura. Muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor mais uma vez, candidato. Eu que agradeço, Rodrigo, Thalita e todos os ouvintes do Café com Política e da Rádio Super. Obrigada, deputado.